Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Entrevistas DPE. Desde já você é nosso convidado todo especial a participar aqui do nosso bate-papo, sempre muito informativo. Hoje nós vamos falar da Marinha, que reforça a fiscalização e segurança na navegação durante o verão em Roraima. Tudo isso você vai ficar informado aqui no Entrevistas DPE. E eu já estou aqui com o nosso convidado, que é o capitão-tenente e agente fluvial de Caracaraí, Vanderlan Santos da Silva. Seja muito bem-vindo ao nosso Entrevistas DPE. Muito obrigado, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui em nome da Marinha do Brasil, em especial da Agência Fluvial de Caracaraí, para que a gente possa levar ao nosso público essa grande importância que é a segurança marítima, a segurança da navegação nos nossos rios, nossos lagos aqui em Roraima. Perfeito. E o prazer é todo nosso em recebê-lo. Desde já, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui passando informações para quem acompanha a gente. Então, fala pra gente como é que a chegada do verão, né, ela aumenta o movimento de pessoas nos rios, nos balneários de Roraima, e o que a Marinha tem observado em relação ao fluxo de embarcações e banhistas nesse período? Realmente a gente chega nessa época de férias e tem um grande aumento de banhistas nas nossas praias aqui e rios de Roraima, e também de embarcações. Em especial, eu vou aqui chamar de moto aquática, nosso jet ski. Eu prefiro moto aquática até porque esse nome já faz menção à velocidade, que é um brinquedo que as pessoas assim o chamam, e eu prefiro chamar que é um equipamento, e é um equipamento que exige muita perícia, e que normalmente as pessoas deixam um pouco de lado a segurança, pensando que é um brinquedo e não é. O condutor do jet ski, ele tem que ter habilitação, né? Sim, não só jet, quanto a lancha, todos precisam se habilitar. Eu faço logo a menção ao automóvel. Quando a gente compra o nosso automóvel, a gente precisa registrá-lo no Detran e precisamos tirar a habilitação para conduzi-lo. As embarcações, nós fazemos essa mesma analogia. Comprou embarcação, comprou uma moto aquática, é preciso escrever junto à capitania, delegacia e, no nosso caso, a Agência Fluvial de Caracaraí. E o condutor ele precisa estar habilitado para isso. Nós precisamos procurar uma escola náutica, temos duas aqui já em Roraima que fazem esse serviço, são instituições privadas que dão aulas teóricas e práticas e preparam o condutor para fazer uma prova. E aí ele procura a Marinha e faz essa prova de habilitação, é uma prova totalmente teórica, baseada nos conhecimentos que ele adquiriu na escola, e aí ele consegue retirar a sua habilitação náutica para que ele possa conduzir nas águas interiores. E mais importante que está habilitado, ele se prepara e tem o conhecimento necessário para que possa conduzir com segurança e respeitar aquele banhista que está ali nos nossos rios. Com certeza, isso é muito necessário, né? E a gente observa muito nessas questões que quando os rios estão secando, as pessoas já vão logo à procura dos banhos, os banhistas. A gente observa muito as motos aquáticas ali, próximo à população que está tomando banho ali na beira do rio. Sim, e é por isso que justamente perigoso, que a gente, né? é perigoso. E a gente, nesse período, a gente intensifica uma operação que a gente faz ao longo do ano, né? Há alguns anos, a Marinha chamava de Operação Verão, justamente porque intensificava agora no mês de dezembro, janeiro, fevereiro, essa ação de orientação, de fiscalização. E aí a gente percebeu que a ação ela tem que ser o ano inteiro. Então mudou-se o nome há cerca de 2, 3 anos para Operação Navegue Seguro, justamente para que a gente possa orientar esse condutor para navegar com segurança. E para isso, ações de fiscalizações constantes, de orientação. A partir de dezembro próximo agora, a gente vai estar focando muito mais ainda na cidade de Boa Vista, onde está a grande maioria desses banhistas. Ao longo do ano a gente faz no estado inteiro, mas Boa Vista, com certeza agora, com o aumento das praias dos rios, em períodos de banhistas estarem mais usufruindo desse calor, a gente vai intensificar nossas ações. Exatamente. É tão bom estar regularizado, andar ali com segurança e ter mais conhecimento de como utilizar esse veículo aquático. E outra, se tem condições de ter um veículo desse aquático, tem também condições para estar aí
tendo a sua habilitação, se regularizando, andando direitinho e sabendo como andar, né? É a questão também de saber manter a distância, de como pode estar quando tem ali uma população ali na beira da água. E tem muito mais que isso é ensinado, com certeza. E fala pra gente, o principal objetivo é garantir a segurança também da vida humana nas águas e quais são aí as ocorrências mais comuns que a Marinha busca prevenir durante o verão? Os incidentes que podem ocorrer justamente pela falta de respeito ao banhista, mas principalmente focando em quê? Na segurança, no uso dos equipamentos de segurança, o colete salva-vidas, primordial para que a gente, antes de conduzir, utilize, não ir ao rio sem o colete salva-vida. Fazer uma vistoria de segurança na embarcação, seja ela a moto aquática ou a lancha, nos seus motores, ter a fiel condição de qual o meu percurso, qual a rota que eu vou seguir, qual a quantidade de combustível que eu vou ter que utilizar nesse período que eu vou fazer a navegação. E aí levam a outra importância que a gente tem trabalhado aqui muito em Boa Vista. Moto aquática só se navega com a luz do sol. Então, período noturno, a moto aquática ela não tem luzes de navegação, importante para as embarcações. Então, ela não pode ser utilizada à noite. Também já vimos essa utilização à noite, abordamos esse cidadão e tivemos que atuar e prender a sua embarcação, porque estava fazendo uso em horário indevido. Nossa, que perigo, né? Botando a própria vida em risco e outros E de ali. outras. E essa operação, elas são chamadas de blitz navais, né? O que é verificado nessas abordagens e como é que elas funcionam na prática? Então, nós normalmente montamos uma equipe chamada Equipe de Inspeção Naval e dispomos dela de uma embarcação também para que ela faça o rio, mas nós tentamos evitar que o cidadão vá para o rio de uma forma equivocada. Então, já na descida das rampas públicas, em vários outros balneários, quando o cidadão já chega com sua embarcação, a gente já verifica os equipamentos de segurança, a sua lotação, porque toda embarcação, depois que é medida, é dito a ela, de acordo com o seu tamanho, de acordo com a sua largura, quantos passageiros cabem ali. Algumas cabem 4, outras 7, outras 12, depende muito do seu tamanho. A moto aquática, um condutor e um passageiro, ou 2 passageiros. E por vezes a gente vê embarcações que cabem 4, a pessoa querer sair com 7, além de não ter colete suficiente para isso, aumenta o seu peso e diminui sua flotabilidade. Então a gente já orienta o cidadão para que ele não se faça o uso do rio para navegação e para o esporte e recreio, porque o lazer dele pode ser destruído por uma fatalidade. Por uma falta aí de orientação, por uma falta até de cumprimento das regras, às vezes até por não saber, por desconhecer totalmente, né? E às vezes conhece e ainda se excede aí. E entre esses itens obrigatórios, eles estão os coletes, né, extintores e luzes de navegação. Quais são os erros mais frequentes aí encontrados nas embarcações durante as fiscalizações? A falta de uso de colete na quantidade adequada, isso É muito a gente tem corriqueiro. visto corriqueiramente. Algumas luzes de navegação que não estão funcionando. Ela está ali, mas quando você vai, vamos fazer o teste, liga, Nossa, que faz, perigo, ela não né? funciona. E às vezes as famílias saem para pescar de manhã cedo, mas retornam à noite. Muitas vezes viram à noite navegando. E à noite, com a escuridão total, qualquer luz é um sinal de que tem ali uma embarcação. Então, assim, precisa-se verificar todo o contexto dela. A falta de combustível, também já tivemos a oportunidade de estar navegando aqui no nosso próprio Rio Branco, já próximo ao encontro ali do Tacutucu e Araraquara, encontramos uma família que está com embarcação com motor, mas sem combustível. E aí a gente teve que trazê-lo até a rampa pública de Boa Vista, ao largo da nossa embarcação. Nossa. E muitos condutores, eles ainda não possuem habilitação, que a gente estava comentando agora há pouco, a habilitação náutica. Qual é a importância da carteira de habilitação náutica e quem precisa ter esse documento? Quais são os condutores? Que tipo de embarcação? Na verdade, todos os condutores que se fizerem ao rio com a sua lancha ou com a sua moto aquática, ele precisa estar habilitado. Mas todos acima de 18 anos. É preciso, é requisito fundamental ter 18 anos de idade ou mais. O menor de idade não pode conduzir uma lancha, não pode conduzir uma embarcação. Ah, o meu pai autorizou. Não pode.
Do mesmo jeito que eu não posso dirigir um automóvel, do mesmo jeito que eu não posso conduzir uma moto sem habilitação, eu não posso conduzir uma moto aquática ou uma lancha sem a carteira de habilitação de amador. E para isso eu preciso ter a maioridade. Tem que ter um preparo, né? Tem que ter um preparo. É como a gente no trânsito. O trânsito aquático não é tão grande quanto o das ruas, mas a gente tem que ter o mínimo de noção possível. Tem que ter um preparo. Né? Sim, a gente precisa desse conhecimento teórico que vai se fazer sobre navegação, sobre as luzes de navegação, sobre entrada e saída de porto, sobre o que é um bordo, o que é um outro, quais são as luzes principais para reconhecer uma outra navegação, principalmente quando vier à noite, para evitar um abarroamento entre as embarcações. Então, tudo isso se vê num curso preparatório, tudo isso se vê durante a habilitação. E não é difícil, muito pelo contrário. Para tirar uma habilitação, a escola dá uma aula em um final de semana. São 4 horas teóricas de um curso e mais 4 horas de navegação no rio, preparando o cidadão para fazer uma prova teórica de 40 questões. Todas elas de múltipla escolha. Eu mesmo tenho a felicidade de aplicar e depois ver os nossos alunos lá com suas habilitações. Que felicidade deles estarem no Rio habilitado. E encontros diversos aqui no Rio. Eu já tive a felicidade de encontrar vários que fizeram a prova, me reconhecem, falam, comandante, o quanto foi bom fazer a carteira e andar com a nossa habilitação, andar com a nossa embarcação inscrita. E, tenente, para o público que não conhece aí o que é o curso de Arraiz Amador, e como é que os interessados eles podem se inscrever? Como é que faz? O curso de Arraiz Amador ou motonauta é preciso procurar uma escola náutica. Aqui em Roraima nós temos 2 que atuam em Boa Vista. Apenas um Google aí, coloca Escola Náutica Boa Vista. Já vai aparecer. Vai direcionar para uma das 2 escolas. Claro, você vai escolher a do seu gosto. Elas aplicam aula mensalmente. Então, assim, um final de semana por mês, elas dispõem a turmas de 30 alunos, normalmente 40 alunos. Com certeza, se procurarem, elas farão mais turmas. Uma tarde de um sábado, aula teórica. Uma manhã de domingo, uma tarde de domingo, com aulas práticas. E aí, obviamente, é fazer a leitura da norma, das publicações. E depois ir procurar a agência fluvial de Caracaíra para poder fazer a prova teórica. A gente sabe que em questão de CNH, para quem roda no trânsito, às vezes de determinadas localidades ainda a gente encontra fraude. E nessa questão náutica, é comum pessoas comprarem uma habilitação náutica com a CNH de motorista? Quais são aí as principais semelhanças e diferenças entre esses documentos? Bom, a gente não tem encontrado, pelo menos aqui em Roraima, eu espero que no Brasil como um todo, uma outra identidade que seja semelhante à nossa. A nossa identidade, depois que pronta, ela é diferenciada. Ela é encaminhada para o GOV da pessoa, ela consegue, toda vez que a gente faz as abordagens, as carteiras têm um código, um QR Code. Nossos inspetores navais, quando estão no Rio, usamos um app que faz o reconhecimento dessa carteira e na hora a gente já identifica que ela é registrada na Marinha. Então, assim, se por nós ainda não tivéssemos essa infelicidade, espero não encontrar. Mas no momento da abordagem, quando visualizamos a CNH do condutor, a gente já verifica no app, faz a leitura de QR Code e o identifica escrito, porque todos os dados deles estarão no nosso sistema. Então, é muito fácil da gente identificar. Então, não tem como fraudar, né? Não. E quando o condutor é flagrado sem habilitação, né? Ou com a documentação irregular, quais são as medidas adotadas pela Marinha? A gente faz toda uma questão de orientação, mas quando esses casos acontecem, a gente notifica o condutor. Ele tem um prazo de 8 dias depois dessa notificação para entrar em contato com a agência. E isso pode ser levado a uma multa. O veículo pode ser apreendido, a embarcação ou a moto aquática. E aí ele fica impedido de navegar, até que ele regularize a situação dele. E como a gente já tinha falado, na questão que é muito corriqueiro, às vezes tem uma embarcação que ultrapassa ali o número de pessoas permitido, né? Há penalidades específicas aí para essa embarcação que desrespeitam aí a lotação máxima permitida? Sim, também a gente faz a primeira notificação, a gente conduz próximo à agência, a gente normalmente leva o mais rápido possível para a agência para retirar esses passageiros, a gente apreende a embarcação,
E todo tipo de notificação ela é classificada dentro da norma da autoridade marítima, de forma que a gente possa penalizar aquele cidadão quanto a isso. Eu costumo até dizer, quando eu encontro o cidadão no Rio, que é muito fácil a gente escrever uma embarcação. A gente gasta em 2 taxas que são simbólicas para a União em termos de dinheiro. Nós gastamos aí aproximadamente R$ 115. Se nós não a escrevermos, a gente pode pegar uma multa de 2, 3, 4 mil reais. Nossa. Então, assim, por que não escrever uma embarcação se a gente pode perdê-lo numa multa que seja até nesse termos exagerado? Não sei. Mas eu acho que é muito fácil, a gente está sempre à disposição. Agora a gente abriu um canal maior para atender o cidadão de Boa Vista. A gente fez um convênio com a guarda aqui, a CEMOB, e que disponibilizou o estacionamento da CEMOB para que a gente coloque lá o nosso trailer. Então, toda terça-feira, hoje inclusive está tendo atendimento lá no nosso trailer, de 8 às 16. A gente atende para tirar dúvidas, para escrever embarcação, para regularizar documentação, porque as pessoas muito diziam, não, mas Caracaraí é longe. Caracaraí é longe. Hoje já estão disponíveis aqui em Boa Vista. Além de as nossas inspeções aqui em Boa Vista, a gente dispõe uma equipe para atendimento. Maravilha, muito bom. E outra coisa muito comum, né, Tenente? Eu acredito que o senhor já tenha se deparado, sua equipe, o consumo de bebidas alcoólicas, né, durante a navegação é uma das principais causas de acidente, né? O que diz a legislação sobre isso e quais os riscos aí reais da prática? Proibido. Não se pode conduzir Não se mistura, né? Não dá para conduzir uma embarcação em que você está responsável, o comandante da embarcação é responsável por vidas dentro da embarcação. O comandante, que é o condutor da moto aquática, ele é responsável por aquela vida que ele está ali na garupa, levando na sua moto aquática. E não se pode conduzir nenhuma das embarcações fazendo uso de bebida alcoólica. E nas nossas equipes temos equipamento para verificar o consumo ou não de álcool. Além da fiscalização, a Marinha também ela tem um papel educativo, né? Como é que estão sendo realizadas as ações de conscientização nesse verão? A gente, enquanto equipe, eu sempre começo pelas associações de colônias de pescadores. De suma importância a gente falar com eles. Fazemos palestras. Aqui em Boa Vista a gente sempre procura o Rafael na Z1, em Rorainópolis o nosso querido Marcos. Caracaraí a gente tem um grande amigo lá com os pescadores, que é o Calife, presidente da colônia de pescadores de Caracaraí, sempre orientando quanto à forma correta de se fazer o rio. Eu costumo brincar lá em Caracaraí que a cada 10 pessoas, 15 tem embarcação. Então, se nós vivemos para o rio, no rio, muitos, não só os pescadores, o lazer é o rio. Então, por que não fazer de forma segura, de forma adequada? Como? Escrevendo a nossa embarcação, tirando a nossa carteira de habilitação, escrevendo a embarcação, e estamos em Caracaraí, estamos no estado de Roraima para tirar todas essas dúvidas o tempo todo. E essas campanhas elas acontecem em várias regiões do estado, né? Quais são os pontos que recebem maior atenção das equipes de fiscalização? A gente trabalha em todo o estado de Roraima. Semana passada estivemos em São Luís do Anauá, né, na região ali de Caroebe. Procuramos, semana que vem estaremos em Rorainópolis. Mas em todo o nosso planejamento, o que mais visamos é a capital Boa Vista. É onde tem o maior público de esporte e recreio, o maior fluxo de pessoas e de embarcações. A gente tem Caracaraí com transporte de carga e passageiro, mas conhecemos a grande maioria dos comandantes de embarcações, estamos sempre falando com eles, estamos atuando diariamente em Caracaraí, mas Boa Vista tem uma atenção especial em virtude da quantidade maior de pessoas, de embarcações, o fluxo de moto aquática tem crescido no último ano. Nós percebemos enquanto eu assumi a agência de Caracaraí em 10 de junho de 2024, nós tínhamos inscrito aproximadamente 1.600 embarcações. Agora, em outubro, fechamos com aproximadamente 2.400 embarcações. Então, assim, esse último ano. E aí eu coloco como integrante o trailer está em Boa Vista, para que as pessoas pudessem nos procurar cada vez mais, essa crescente. E aí, pelos números, Boa Vista tem essa atenção especial.
E, tenente, qual é aí a recomendação correta quanto ao uso de coletes em crianças e idosos? Cada pessoa tem um colete específico, né? Tem um tamanho, tem o seu tamanho, o seu uso. Todos devem ser homologados pela Marinha do Brasil. Quando se faz a uma loja comprar um colete, no caso da moto aquática, que a gente bate muito na moto aquática, em termos de conversar, o colete classe 5, lá está escrito, quando você vai à loja, colete homologado pela diretoria de Posse e Costa, pela Marinha do Brasil. São os coletes que já foram testados. Então, todos que se fizerem uso de embarcação devem estar com colete. Ah, porque meu filho está no colo e eu estou com colete. Ele é um cidadão que está dentro da embarcação, ele precisa fazer uso. E tem coletes também para criança, tem colete para adultos e os nossos idosos têm que ter uma atenção também especial. Específico para cada tipo de embarcação e também específico para cada tipo de faixa etária de pessoas, Sim. né? Muito importante. Existem diferentes tipos também de coletes, como a gente já havia falado. E como é que o cidadão ele pode identificar o modelo certo, né? Para cada tipo de navegação que realiza, aonde ele vai adquirir? Eles dão todas as instruções? Sim, ó. E aí está a importância de ir ao curso, de se qualificar, de entender a importância. Porque lá ele vai ter contato com as normas. Mas as normas da autoridade marítima, que nós chamamos de normans, ela está disponível, ela é ostensiva. Coloca lá no Google, qual tipo de colete devo usar na minha lancha. Vai direcionar para a página da Diretoria de Posse e Costa, para a página da Agência Fluvial de Caracaraí ou da Capitania da Amazônia Ocidental. Todas as ONGs da Marinha que trabalham com o público, com a segurança do tráfego aquaviário, ela tem as normas disponíveis nas suas páginas para consulta. E ela é ostensiva a cada cidadão. Nós temos aqui a Norman 202, a Norman 211, a Norman 212, que são normas que tratam diretamente com embarcações, navegação interior, com o esporte e recreio. Então, nela, todas as informações estão contidas e é muito fácil. E a agência está disponível aqui no nosso trailer para tirar dúvida e lá fisicamente em Caracaraí. Beleza. Tenente, a gente fala muito dessa questão de sobre as embarcações em respeito aos banhistas, mas vamos falar também de como os banhistas devem se comportar também, né? Só diferencia o terrestre do aquático, é também como o pedestre tivesse também ali as suas regras também, né? Que obedecer tudo direitinho. Durante o verão, né? Também tem esse aumento no número de banhistas aí nos balneários, nos portos improvisados e que cuidados o público deve ter ao nadar próximo de embarcações. As pessoas também se arriscam muito. Bastante. Em todos os balneários que eu tive já o prazer, inclusive, de conhecer aqui em Roraima, sempre tem uma área reservada exclusivamente para o banhista. Nem a embarcação deve se aproximar dessas áreas, nem o banhista precisa também se afastar tanto. A gente consegue se deliciar, ter o prazer, ter o lazer Sem naquela pôr a área vida já em reservada. risco, Não né? precisa pôr risco. Não é só em virtude da embarcação que está ali. Outros perigos, foi uma frase muito importante que eu aprendi aqui com nossos pescadores, que dizem eles virem dos seus pais. O rio não tem cabelo. Então quando a gente mergulha numa profundidade que a gente não conhece, a gente não sabe o que tem ali embaixo. Então, para que se afastar? Outra coisa muito perigosa que a gente observa e a gente ouve muito relato das pessoas são os bancos de areia, né? Toda vez que o rio enche, seca de novo, tem bancos de areia diferenciados ali em todo lugar. Até então, eu pensava que eram buracos. Você pisa naquela areia que você pensa que o chão está firme e você afunda do nada. Esse movimento, e aqui é muito perigoso, particular, né? De encher o rio, a vazante do rio. Então, assim, movimenta bem. Principalmente quem já teve o prazer de descer até Santa Maria do Boiaçu, fazer essa navegação no período em que o rio está um pouco mais baixo, que nem agora, você vê justamente toda hora esse movimento.
O canal que você conhecia ano passado, ele está diferente desse Já ano. não é mais o mesmo, Já não sempre é. muda, né? Sempre muda. Então, eu conheço o rio na palma da minha mão, eu vou mergulhar. Naquele período só, né? O rio encheu já é outra Já é coisa, outra já é outro coisa. cenário, Isso. totalmente diferente. E fala pra gente, essas ações também, elas contam aí com o apoio de outros órgãos? Como é que tem funcionado a parceria da Marinha com as forças de segurança e defesa civil em Roraima? Sim, a gente já tem um, um elo assim com a Polícia Federal aqui em Roraima. Eles sempre estão disponíveis para ações que a agência Caracaraí vai fazer, seja em Boa Vista, seja em outra cidade do estado. Eles sempre se colocam à disposição. Aqui em Boa Vista, desde o início do ano, a gente ganhou esse grande parceiro aqui, que é a Guarda, né, Municipal. Eu até agradecer lá ao secretário, o nosso subcomandante Lázaro, que também deixa o seu telefone disponível para nossas ações. O que a gente precisa, a prefeitura lá, por meio da Guarda, está disponível. A Polícia Militar, a Polícia Civil, a gente tem um elo muito grande com todas as forças de segurança do estado de Roraima, né? E isso, para mim, foi uma grande alegria quando eu cheguei aqui em Roraima, eu vi o quanto o estado seguro e quanto os seus comandantes estão sempre conversando, sempre em reuniões juntos, do que um precisa, o outro está disponível para poder atuar também. Perfeito. E em casos de emergência ou acidentes nos rios, como é que a população deve acionar a Marinha? A Marinha ela tem um número que é o 185, que é o Salva Mar Brasil, que está disponível 24 horas. E aqui no estado de Roraima a gente também pode, de uma forma mais rápida, acionar a Agência Fluvial de Caracaraí. A gente tem um telefone que é o grupo de atendimento ao público, que é o 9599-111-3459. Também para dúvidas, mas para qualquer incidente ou fato que possa ocorrer nos rios, acionar a agência de forma mais rápida. E para deixar a nossa população ciente, que tipo de atendimento é prestado por esse serviço e quais situações ele deve ser utilizado? Qualquer incidente que ocorra no rio, um aborramento entre embarcações, um acidente, seja ele com vítima ou não, com embarcações, a gente pode acionar tanto o número da agência, que é a forma rápida, estamos aqui, quanto o número pelo Salvamar Brasil, que vai acionar a agência e a gente vai até o local do ocorrido. O telefone a gente também, da agência, pode utilizar para dúvidas. Eu quero tirar dúvidas, eu quero marcar um serviço, um atendimento, escrever a minha embarcação, eu quero saber como tirar a habilitação de amador. Então, eu posso enviar a dúvida que pode ser por WhatsApp, por esse telefone da agência, e que a gente estará disponível para sanar a dúvida de qualquer cidadão que precise nosso. Perfeito. E como é que a Marinha identifica as áreas de maior risco ou de reincidência e acidentes aquaviários? Aqui em Roraima, nós temos, graças a Deus, poucos acidentes, né? Em virtude do fluxo de embarcações, eu falo, a gente tem um grande número de embarcações, um grande número de moto aquática, um índice muito baixo. Espero que se mantenha assim. Vai ser muito pela conscientização do ser humano, né? Quanto mais um respeitar o outro, menos isso vai acontecer. Mas, obviamente, a gente tem algumas reclamações e é trazido até pelo próprio cidadão na Praia do Caçari, né? Aqui no Rio Branco, também algumas ao largo aqui da cidade de Boa Vista. Lagos particulares são mais difíceis, mas a gente está sempre É mais presente. nos rios, né? A É gente está mais nos sempre rios. presente, a gente vem constantemente a Boa Vista, constantemente a gente está em atuação e diminui a ação daqueles que estão lá não para se divertir, mas para tirar a diversão do outro. E durante as operações, a abordagem também das equipes é sempre feita aí com um foco educativo? Como é que é o treinamento dos agentes para lidar com o público e orientar também os condutores? A principal meta do inspetor naval é a orientação. Então, primeiro a gente orienta o cidadão como que ele pode conduzir de forma segura a sua embarcação. Daquele cidadão que não está habilitado, que não se faça o rio, a gente evita de ir ao rio, orienta ele para que procure a marinha, para que ele possa se habilitar. Então, assim, a gente tem feito bastante isso, bastante em Boa Vista, bastante em todo o estado de Roraima, e tem
temos logrado êxito, porque hoje 90% das embarcações que abordamos aqui em Boa Vista já estão regularizadas. Que coisa assim boa. como todo cidadão também, procurando bastante. A gente vai ver os cursos e eles estão sempre cheios. Então isso é uma procura constante e isso Isso é um vem da ponto orientação. positivo, né? A informação ela salva muito. Mas assim, por ser assim ainda pequeno, né, digamos, quais são os maiores desafios enfrentados pela Capitania Fluvial de Roraima, né, durante o verão? A gente tem que se deslocar bastante. E eu vou dizer que a informação que salva também é aquela que nos engana, porque eu já tive a possibilidade de, quando chegar em Boa Vista com a nossa equipe, tá? Assim que a gente passa ali pela Polícia Federal, já corre nos grupos de WhatsApp de que a Marinha está na cidade. E aí ficam as pessoas um pouco que fugindo. Aqueles que não estão regularizados ficam meio que fugindo da É agência. como se a É. blitz está ali. Isso. Você está irregular, então já não passa ali. E aí a gente o que é que faz? A gente se divide. A gente coloca a equipe no rio, e aí a gente coloca uma equipe terrestre, e aí a gente fica se deslocando entre os pontos de maior concentração de pessoas com embarcações, para que a gente possa evitar esses acidentes. Porque normalmente o acidente acontece com aquele que não conhece, com aquele que acha que a moto é um brinquedo, com aquele que não está habilitado, com aquele que não faz o uso adequado do colete salva-vidas. Ele tem esse nome porque realmente ele salva vidas. Uma pessoa que venha por um caso, num desespero, cair numa embarcação, se ela tiver com o colete salva-vida, ele vai ter uma flutuabilidade até que seja levado à margem do rio. A gente conhece grandes nadadores que acabam se afogando, né? Nem todo mundo, a força da natureza, ela é implacável. Então, assim, eu sou ótima nadadora, eu sou ótimo nadador. Quando se trata de água, tem que estar de colete, né, Tenente? Com certeza. E quais são aí os resultados, né, mais positivos que já foram observados com a intensificação dessas ações? O que mais a gente observa é quando a gente evita de alguém que não está habilitado ir para a água, de um condutor que já chega no rio com sua embarcação e a gente percebe que ele fez o uso de bebida alcoólica, e a gente evita que uma família vá ser conduzida no rio com alguém que não pode. Não pode porque não é habilitado, não pode porque ele fez uso de bebida alcoólica. Não está em condições nenhuma, né? Não Não. está nem se cuidando, o que dirá de uma embarcação. E aí a gente vê o quê? Ao longo desses 1 ano e 5 meses que eu estou aqui, nenhum acidente grave registrado em Roraima. Que bom, porém tranquilo, né? Apesar de alguns problemas, mas assim, são contornáveis, né? E a tecnologia, ela também pode ajudar na segurança da navegação? Existem aí equipamentos ou aplicativos que os navegantes eles podem usar para aumentar a segurança nas viagens? Sim, a Marinha ela disponibiliza no app o Navegue Seguro, quando o condutor da embarcação vai introduzir ali todos os elementos necessários da sua saída e chegada nos portos. A gente pode procurar tecnologia para nos ajudar. O que os grandes navegadores fizeram para encontrar suas riquezas, utilizando apenas a experiência, a constelação, hoje a gente pode fazer com o celular na palma da mão. Então a gente verificar a rota aí é uma medida de segurança muito importante. Antes de sair, verificar o tempo. Como é que vai estar o tempo quando eu me fizer o rio hoje? As pessoas vão passar uma manhã no rio e agora está um sol, mas daqui 1 hora o tempo pode virar. E aí a meteorologia é muito importante para isso. E a meteorologia vai estar no celular. Para as embarcações influencia muito, né? Muito. E você acredita que os roraimenses eles estão mais conscientes sobre a importância da navegação segura? Sim, com certeza. Eu costumo muito falar assim, a agência ainda é uma criança. Né? Nós estamos permanente em Roraima há 7 anos. Acabou de fazer 7 anos. A Marinha sempre esteve presente em Roraima, mas a gente mandava equipes de inspeções navais, equipe de instrutores que vinham aqui, que orientava, que qualificava os aquaviários, mas a gente vinha esporadicamente. Há 7 anos a gente mantém uma OM aqui presente constantemente nesse trabalho, nessa orientação. Ainda há pessoas que não conhecem a Marinha. A gente percebe quando a gente
está aí nas ações, nas ruas, e pergunta de onde somos, se é a Marinha do Brasil aqui no Rio, por que está realmente aqui atuando no Rio, em Roraima. Então a gente ainda tem um trabalho de conscientização, de orientação, de mostrar que a Marinha está aqui, está presente constantemente. Mas já pelos números que temos de embarcações inscritas, de aquaviários inscritos, que já fizemos um excelente trabalho no estado e estamos crescendo cada vez mais. Que bom. E para quem deseja iniciar na navegação recreativa, qual é o primeiro passo aí para estar regularizado junto à Marinha? Bom, adquiriu a sua embarcação, procure a agência fluvial de Caracaraí, na cidade de Caracaraí, ou o nosso trailer aqui em Boa Vista. Sempre estaremos lá com um atendente disponível a tirar quaisquer dúvidas, mas estando com a documentação da embarcação, nota fiscal da embarcação, nota fiscal do motor, cópia da identidade, comprovante de residência e apenas uma taxa de inscrição que custa hoje R$ 48,00. A gente procura a agência, regulariza, a embarcação vai ser identificada, fotografada, verificamos qual a capacidade de transporte de passageiros daquela embarcação e em menos de 15 dias a gente coloca ela no sistema, além de ser uma segurança, e faz esse documento da embarcação. Ao mesmo tempo, procurar a sua escola, ler sobre as normas, fazer a prova e tirar a sua habilitação. Maravilha. Tenho certeza que o lazer vai ser muito mais divertido. E muito mais seguro, né? Com certeza. Mais uma dúvida, explorando o tenente aqui, com tanta informação, mais informação é muito bom. Há um período aí específico, né, em que essas operações elas se intensificam ou elas continuam mesmo fora do verão? Então, a operação Navegue Seguro ela acontece o ano inteiro, mas agora em dezembro, a partir da primeira quinzena de dezembro até o final da quinzena de março, da primeira quinzena de março, a gente intensifica esse planejamento, essa operação ao longo dos rios, principalmente a cidade de Boa Vista. Maravilha. Tenente, muito obrigada por todas as suas informações. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso Entrevistas DPE para estar somando aí com tanta informação boa para quem nos acompanha. Nós aqui agradecemos em nome da Marinha do Brasil de estarmos aqui, em especial a nossa agência fluvial. Estamos em Roraima para acrescentar, para orientar, sempre preocupado com a segurança da navegação, sempre preocupado com a vida. A vida é mais importante. Melhor o lazer, melhor o lazer com segurança. Com certeza, com toda certeza. Tenente, muito obrigada mais uma vez. E sempre que quiser compartilhar informação, estamos aqui de portas abertas sempre. Agradeço mais uma vez. Estamos sempre disponíveis também. Muito obrigado. Obrigada também. Nós conversamos com Capitão Tenente e agente fluvial de Caracaraí, Vanderlan Santos da Silva, que nos trouxe todas essas informações. Já gostou? Compartilha aí. Estar informado é sempre muito bom. Você também acessa os nossos conteúdos, que são de muita relevância, pelo YouTube, Deezer e Spotify. Eu sou a Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE e até a próxima. Tchau, tchau.